O presidente Lula recebeu hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e outros membros do Republicanos para um almoço no Palácio da Alvorada. O assunto foi a relação com o governo federal e a situação de pautas prioritárias no Congresso. E entre os participantes estiveram o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, de São Paulo, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é filiado à legenda, além de outros líderes no Legislativo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também participou do encontro. Pois é, o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para R$5 mil também entrou na pauta. O tema é a prioridade do governo Lula, que tenta viabilizar a votação na Câmara para as próximas semanas. O encontro ainda faz parte dos planos de Lula para as eleições de 2026. O presidente busca manter uma relação amistosa com partidos do Centrão e de centro-direita. Lembrando que o Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos nomes mais cotados para enfrentar Lula em 2026 com a inexigibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A possível empreitada também é vista com bons olhos por diferentes partidos do Centrão. E nas últimas semanas, Lula tem feito uma série de reuniões com partidos que não devem caminhar com ele em 2026 e possuem pré-candidatos de oposição, mas seguem com cargos no governo, como é o caso do PSB e também do União Brasil. Apesar da presença de nomes de peso do Republicanos na agenda, o encontro aparentemente não contou com a presença de representantes da sigla no Senado. Luciene Landim, você tem outras informações sobre as discussões que aconteceram hoje por aí em Brasília, né? Olha, André, esse foi um encontro, um almoço realizado no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente aqui em Brasília, justamente de alinhamento. Lula tem feito esse esforço de se aproximar de quadros de partidos que ocupam, tem algum lugar ali no primeiro escalão do governo, mas estão longe de reunir consenso de apoio ao governo, É o caso, por exemplo, do Republicanos. Então, foi um almoço realizado, como eu disse, no Palácio da Alvorada, que reuniu o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o presidente do Republicanos, presidente nacional, Marcos Pereira, que também é deputado federal, o líder do partido na Câmara dos Deputados, Gilberto Abramo, e também o único ministro da sigla que ocupa um cargo de ministro, que é Silvio Costa Filho, que comanda aí a pasta de Portos e Aeroportos, além, claro, de Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que é quem faz a articulação política do governo Lula no Congresso Nacional. Mas você citou, André, agora há pouco, que não contou com ninguém do Senado. A gente tem o líder dessa bancada partidária no Senado, é o senador Messias de Jesus, de Roraima, e a gente tem uma posição dele historicamente mais crítica ao governo Lula e alinhado ali de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, exatamente isso que a gente acabou de falar, quadros dentro do partido que atuam de forma oposta politicamente, Alguns em apoio a Lula, outros em apoio mais à direita, tendo esse nome de Jair Bolsonaro, mas também foi mais um encontro de aproximação, como Lula tem feito com outros partidos, e também pensando em 2026. O presidente já falou em mais de uma oportunidade que ele pretende repetir em 2026. Claro, a gente não sabe ainda se ele vai ser candidato, ele ainda não confirmou, mas ali falando sobre o nome da esquerda, que a esquerda deve ter nas urnas, que ele deve tentar repetir essa frente ampla que ele tentou construir em 2022, conseguindo o maior apoio possível de partidos em apoio a essa candidatura da esquerda, que vai tentar apoio nas urnas, vai tentar voto nas urnas. E a gente lembra exatamente isso também, que o Republicanos é um partido que ocupa cargos no governo do PT, mas que também tem aí o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, como um dos nomes cotados para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas, Bolsonaro que está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral. Então, são decisões que vão ficar só para 2026, como a gente tem observado, mas foi justamente um encontro de aproximação, de manter um diálogo ativo até 2026, em vista dessa divisão que acontece em apoio e de forma crítica também ao governo Lula dentro dessas siglas. Foi um almoço fechado, de caráter mais informal, e a gente não teve
teve nenhuma declaração de nenhum dos participantes ao final desse evento. Síria, André. É certo, Luciene. Além disso, o presidente Lula voltou a se reunir com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, Gestão e Inovação, Esther Dweck, da Cidade, Jader Filho, da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e também da Comunicação, Sidônio Palmeira, para debater o programa de crédito para a reforma de casas. Ainda participaram desse encontro os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da Caixa, Carlos Vieira, para tratar detalhes do programa de crédito imobiliário. E em maio, sem dar muitas informações, Lula havia afirmado que o governo lançaria um programa para financiar reforma de casas, voltado principalmente para pessoas de baixa renda. Pois é, aí inicialmente estava previsto para o primeiro semestre, mas teve o lançamento adiado por mais uma vez. O presidente afirma que no país há milhões de casas que não contam com banheiro e outros cômodos. Pois é, Luciene Landim, o que já se sabe sobre esse programa de crédito, hein? Você já tem alguma informação para adiantar para a gente? Síria é um programa que tem sido prometido pelo governo há algum tempo. A gente teve essa reunião ampla no Palácio do Planalto, foi a primeira agenda do dia de Lula, mas sem grandes novidades, pelo que a gente tem até aqui, né? Esse programa de reforma de casas, ele vem sido debatido, vem sido articulado há algum tempo pelo governo, foi então debatido nessa reunião de hoje, e a ideia é que ele funcione como um braço do Minha Casa Minha Vida, que oferta unidades habitacionais populares, mas que ele seja exatamente para a reforma de casas. O presidente fala em alguns discursos, ele já falou mais de uma vez que há milhões de casas no Brasil sem banheiros, por exemplo. Então, a intenção pensada pelo governo é justamente nesse sentido, de dar dignidade para pessoas, para a população que não tem sequer um banheiro em casa, mas também para atender quem deseja ampliar cômodos, como, por exemplo, um quarto pelo crescimento da família, pela inclusão de um novo morador na família, né? A visita de alguém que quer, por exemplo, transformar uma casa de 2 quartos em 3, 4 quartos. Então, é essa a linha de pensamento que o governo tem para lançar esse programa. Mas a gente ainda não tem uma previsão de quando vai ser lançado, a gente ainda não tem esses detalhes. O que a gente sabe é que vai ser um programa voltado para a população de menor renda e que deve ter aí linhas de crédito disponíveis com juros mais baixos do que os praticados pelo mercado, mas tudo ainda passa por bastante definição e sem previsão de qualquer anúncio. Lembrando também que é uma medida que Lula tenta aumentar a popularidade dele no ano pré-eleitoral. Então, a gente pode ter alguma expectativa de lançamento ainda nesse ano, até o final desse ano, para que o presidente tente aumentar essa popularidade dele para uma candidatura no ano que vem, caso essa seja a decisão dele de retornar às urnas, ou então de dar maior apoio aí, de usar esse assunto para ampliar uma candidatura da esquerda em 2026. Pois é, essa é uma semana bastante movimentada, viu, gente? Um outro assunto que Lula tem para resolver e em 24 horas são os radares nas rodovias federais. É que a Justiça determinou que o governo federal religue os aparelhos que estavam desligados nas últimas semanas. Pois é, a justificativa da Justiça é que o atual cenário é de apagão nas rodovias federais e de um aumento muito grande da velocidade não permitida nas estradas. Em alguns casos, os aumentos seriam de até 6.000% na velocidade. Imagine só, hein? A decisão deve ser comunicada ao governo pelo DENIT em até 24 horas, cabendo uma multa de R$50 mil por radar desligado em caso de descumprimento. E essa decisão determina ainda que o governo apresente um planejamento de recursos orçamentários para o pagamento imediato da operação dos equipamentos em até 5 dias. Além disso, o DENIT deve, em até 72 horas, enviar informações atualizadas sobre as consequências do apagão nas rodovias e também do valor exato que precisa receber por parte do Poder Executivo. O desligamento de parte dos radares aconteceu por causa da falta de verba federal para a manutenção do sistema.
Pois é, Luciane Landim, com a determinação da Justiça, a expectativa é que o governo, então, deve, de certa forma, realocar recursos ou mesmo abrir crédito extraordinário para fazer o custeamento e para religar a esses equipamentos. Seriam essas possíveis saídas, as possíveis soluções, né? Essas são as possibilidades previstas ali em decisões que mexem com o orçamento da União, né? Ou realocar recursos que já existem em outros programas e enviar para a reativação desses radares, ou então de abrir crédito extraordinário, que a gente lembra precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mas essa deve ser, sim, uma dessas duas possibilidades deve ser a saída do governo, porque essa multa, ela não é nem um pouco baixa, né? A gente lembra exatamente que o desligamento desses radares ele aconteceu por conta de um congelamento de mais de 30 bilhões de reais no orçamento federal, justamente para que o governo conseguisse cumprir as metas fiscais sem extrapolar e sem entrar em qualquer risco de responsabilidade fiscal. Então foi por isso. Só que esse congelamento orçamentário, ele afetou diretamente o DENIT, que é o órgão federal que cuida desses radares nas estradas federais. E com essa decisão da Justiça, o governo Lula deve agora manipular esses recursos para deslocar, remanejar recursos para atender, então, a essa determinação da Justiça. E a gente lembra, então, que foi uma decisão da juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, que ela alegou justamente isso da segurança. Ela disse que a segurança, ela deve ser um argumento, né, para reverter esse apagão nas rodovias federais, e disse que o Estado não deve se omitir a isso, porque é uma questão que envolve vidas, né, esse aumento de velocidade dos carros sem qualquer monitoramento ou sem qualquer punição envolve vidas. Então esse foi justamente o argumento da juíza. Então a gente deve ter uma decisão do governo Lula nos próximos dias até, sobre de onde vai sair esse dinheiro para atender a essa decisão, porque, como a gente disse agora há pouco, existe uma multa que pesa no caixa público diante de metas fiscais que devem ser cumpridas e de até um aperto orçamentário que a gente sabe que existe, né?